Uma vez desbravador, sempre desbravador. A cada um de vocês, desbravadores da América do Sul, quero desejar um feliz Dia Mundial dos Desbravadores. Nós pertencemos a um grande exército que só aqui em Sudamérica, na América do Sul, são 293 mil desbravadores. É muito importante e você no seu clube, você que está aí participando hoje desse dia especial, e cada um de vocês pais e mães, cada um de vocês líderes, cada um de vocês irmãos da igreja, cada um de vocês que ajudam de alguma forma, direto ou indiretamente, o Clube de Desbravadores, nunca se esqueçam que sem Jesus você não tem fundamento, sem Jesus não vai muito longe, mas com Jesus, cada um de nós desbravadores seremos para sempre de Jesus e um dia estaremos firmados por toda a eternidade no céu.
Olá, bom sábado. É bom vê-los aqui. E nessas datas assim a gente revê algumas pessoas que a gente não vê há algum tempo. Raíssa, por exemplo, faz um tempo que eu não vejo, né? É bom vê-la aqui. Tem os pais desbravadores aqui também, muito bom tê-los aqui. E a gente, nesses momentos de confraternização e de comemoração, a gente tem só motivos para agradecer a Deus. Há razões de sobra para agradecer a Deus. Você sabe que o desbravador tem uma idade para ser desbravador, né? E ele começa a faixa etária com seus 10 anos. E dos 10 anos aos 15 anos ele tem algumas trajetórias. É como se fossem alguns cursos que ele vai desenvolvendo no decorrer do ano. E para isso ele vai ganhando algumas insígnias, algumas especialidades. Ele vai se formando em algo. Começa com 10 anos, e então 10 anos é amigo, depois vem companheiro, depois vem pesquisador, depois vem pioneiro, depois vem excursionista e por fim com 15 anos guia, e finalmente, depois dos seus 16 anos, você começa a fazer a classe de líder. E então nós temos aqui uma jovem, não tão jovem mais, mas que entrou no clube de desbravadores com seus 12 anos. Não era membro de igreja, conheceu a este clube e a igreja através de amigas que a convidaram para trazer, e com seus 12 anos que adentrou ao clube de desbravadores, começou a fazer as suas classes. Então ela fez de pioneiro de 13 anos, fez de 14 anos que é excursionista e por fim ela fez de guia. E faltavam 3 classes, então, amigo, companheiro e pesquisador, para ela ser investido. A gente chama de classes agrupadas. É onde faz todas as seis classes. Eu quero chamar aqui à frente a minha esposa, minha linda esposa, Gabriela Benício. Maranata. Gabriela, você sabe que você já exerce um poder de influência nos desbravadores e membros desse clube, mas agora recebendo as classes agrupadas e se preparando para receber a classe de líder no fim deste ano, você recebe mais um grande desafio do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso grande e maior diretor que pode existir. E agora eu quero investir você em classes agrupadas, ou seja, as 6 classes que você trabalhou, que você se esforçou e que você também fez algumas especialidades para que isso pudesse vir até você. E quando você faz suas classes, você ainda pode ir além e pode fazer as avançadas, né? É como se fosse um MBA, como se fosse uma especialização. E também você fez, depois você coloca. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse sábado que estamos aqui. Muito obrigado porque o Senhor forma líderes. Pessoas que ajudam as crianças a andar no caminho correto. Muito obrigado pela Gabriela, por tudo que ela faz por esse clube, por toda a doação que ela dá. Obrigado por tudo. Esteja conosco, que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Bom, o que nós vamos refletir bem brevemente aqui, numa reflexão rápida, é aonde que a gente constrói os nossos sonhos. A grande pergunta que normalmente nós desbravadores, nessa faixa etária, nós começamos a planejar alguma coisa para a nossa vida. E nós corremos atrás dessas coisas, né? E eu quero isso aqui. Ei! Eu queria tanto, mas queria tanto.
Eu queria tanto aquele troféu, mas eu quase consegui pegar aquele troféu, eu quase consegui, mas eu não peguei. Moisés também, ele quase entrou em Canaã, sabiam disso? Canaã, podemos dividir a história de Moisés como em 3 fases. A primeira fase, os primeiros 40 anos da fase da vida de Moisés, Moisés entendeu que ele podia fazer tudo sozinho. Os outros 40 anos de Moisés, ele passa num deserto e lá então, ele começa a descobrir que ele não podia nada. E sabe, e na velhice, Deus chama um homem para uma missão, para salvar o seu povo. E Moisés então agora nos seus próximos 40 anos, Moisés recebe um grande desafio de liderar um grupo de mais de 1 milhão de pessoas. Quero dizer para vocês que aqui no Brasil, nós somos cerca de 160 mil desbravadores. Quer dizer a você também que no mundo, nós bravadores somos em torno de 1.600.000 pessoas, humildes bravadores. São pessoas sendo lideradas por alguém. Deus chamou Moisés para também liderar um grupo de pessoas. E ele tinha um sonho. E o sonho de Moisés era adentrar uma cidade, a um local, a um lugar que ele realmente sonhou e sonhou muito. E que cidade era essa? Era Canaã. Só que, assim como eu não consegui pegar ali o troféu que eu tanto queria, Moisés também se aproximou demais. Moisés foi ali, quase chegou próximo, mas antes de chegar à cidade, o que aconteceu com ele? Ele morreu. A vida é assim, a gente não consegue muitas vezes concretizar os sonhos que nós temos. Por isso a grande pergunta desta manhã que eu faço para você, desbravador, é o seguinte: aonde que você está construindo os teus sonhos? Se os teus sonhos estiverem sobre a rocha, talvez a grande certeza que a Bíblia nos deixa que a rocha é Jesus Cristo e que realmente os seus sonhos serão concretizados. Mas se você constrói os seus projetos, os seus sonhos na areia, o que vai acontecer? Capítulo 7 de Mateus diz o quê? Que vem a chuva, sopra o vento e esta casa, esse sonho, esse projeto que você tem, ele se desmorona. Eu faço de novo a pergunta para você, Gabi: aonde você está construindo os teus sonhos? Quando a gente constrói os nossos sonhos naqueles locais onde não dá segurança, onde não é uma rocha, os nossos sonhos vão se desmoronando. Sábado passado, por volta desse horário, eu estava providenciando, através da ajuda do cunhado do Moisés e também do irmão dele, meu amigo, uma pessoa que trabalhara comigo há quase 5 anos. Nós nos relacionávamos mais do que muitas vezes nossos próprios familiares, pelo tanto de horas que passávamos juntos trabalhando. Eu estava lá, olhando um corpo numa inércia ao chão, coberto através de um plástico. A vida da gente é assim, é passageira, diz uma música, somos forasteiros aqui. E isso machuca a gente, porque a gente não quer perder ninguém. Nós temos sonhos que parece que esses sonhos são eternos. Nós idealizamos algo para a nossa vida que parece que nunca vai acabar, ou que tudo vai se realizar, só que a vida vai passando. Eu tinha tantos planos, eu tinha tantos projetos com Moisés, só que agora todos eles se desmoronaram. E quando nossos planos, nossos projetos se desmoronam, aonde é que a gente se apega, desbravador? Aonde é que a gente se apega? Eu queria que você abrisse a Bíblia e vamos para capítulo 4 de João. Capítulo 4 de João. No versículo 46. A minha versão diz assim, mais uma vez ele, Jesus, visitou Canaã da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho que estava à beira da morte.
Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que meu filho morra. E o versículo 50 diz: Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Um homem chega, um oficial do rei, um líder, chega para Jesus e diz o seguinte: eu vou te dar uma ordem, vem comigo. Só que Jesus responde de maneira tão firme e tão rápida quanto a pergunta dele. Ele deu uma ordem para Jesus: ei, vem comigo, me acompanha. E Jesus respondeu para ele: eu não vou. Quando você espera algo de Jesus, quando você espera que aquele sonho que você tanto quer para a sua vida se realize, e ele não se realize, você começa a clamar: Senhor, será que o Senhor pode me ajudar? E de repente a resposta de Jesus é o seguinte: eu não vou com você. O que você faz? O que você faz de uma situação como essa? Eu lembro de uma ilustração. A ilustração é de um jovem chamado Maicon. E o Maicon começa então a planejar a sua escalada por uma montanha. E era uma época gelada, era uma época fria, é uma época onde cai muita neve. E então ali ele planeja ir sozinho. O que ele não tinha tomado atento é que o horário que ele saiu não daria tempo de subir e descer a montanha a tempo. Maicon começa a escalar aquela montanha, e ao começar a escalar aquela montanha, ele percebe então que começa a escurecer. Ele liga então a lanterna que está no seu capacete e continua a escalar. Ele disse: eu preciso continuar a escalar isso aqui. Quando de repente, ele se descontrola ali, quando ele perde o equilíbrio e de repente ele começa a cair. Mas você sabe que para escalar eles colocam várias estacas. Na verdade são 3 estacas que eles colocam para realmente ter a segurança. Numa possível queda, a pessoa não cair ao chão. E então uma das estacas soltam, mas ele fica ainda preso ali. Só que a sua lanterna agora começa a ficar um pouco mais escuro. Já é noite praticamente. E agora a sua lanterna cai de sua cabeça. O que estava ali sobre sua cabeça é o capacete. E então ele começa a pensar: o que eu vou fazer agora? Depois ele caiu algum tempo caindo, ele conseguiu se segurar em alguma coisa, e uma das estacas ainda estava firme ali. E agora ele começa a entrar em desespero e dizer: Deus, se o Senhor realmente existe, por favor, me tira daqui. Será que realmente o Senhor existe? E de repente ele ouve uma voz firme que diz para ele: Maicon, corte a corda. E ele então não entende muito bem, e ele diz: como assim cortar a corda? Se eu cortar a corda eu vou morrer. Eu chamei por ajuda e não para que realmente eu morresse. E agora ele grita com um pouco mais de força e diz: Senhor, se o Senhor realmente existe, se há um Deus no céu, eu quero que por favor me salve daqui. E uma voz agora, não impaciente, mas uma voz um pouco mais firme, diz a ele: ei, Maicon, corte a corda. Maicon está ali num breu, está ali no escuro, não consegue enxergar nada do lado, não consegue enxergar nada para cima, não consegue enxergar nada para baixo, ele só ouve a voz. Agora esse homem chega para Jesus e diz: ei, vem comigo porque meu filho está prestes a morrer. E Jesus diz para ele: o quê? Corte a corda. Jesus não atendeu ao pedido dele para ir com ele. Quando a gente faz algum pedido para Deus e a resposta dele é uma resposta um pouco que inusitada, algo que a gente não compreende a primeiro momento, o que a gente faz? A gente obedece ou não obedece? A pergunta que fica em nossa mente é o seguinte: quando eu ouço, será que eu reconheço a voz de Deus realmente comigo? Houve um homem que deixou marcado na história. E ele tinha uma frase que ficou aí estampado nos grandes livros da história. E a grande frase que ele tinha é: I have a dream. Eu tenho um sonho. Quem era ele? Martin Luther King sonhava. Ele tinha um sonho, e o sonho que Martin Luther King tinha era exatamente que os negros tivessem as mesmas coisas, ou tivesse os mesmos direitos que os brancos tinham. Um homem que defendeu com os seus ideais, defendeu com toda a sua força, e depois de uma palestra para uma multidão de pessoas numa noite, no outro dia ele foi encontrado morto com alguns tiros.
um homem que defendeu os seus sonhos até o fim, porque ele acreditava naquilo que ele realmente tinha como princípio para a vida dele. Quais são os seus princípios? Tem uma coisa, desbravador, que você não pode mudar, são os seus princípios. Às vezes nós temos opiniões diferentes, é normal, mas nós não podemos mudar os nossos princípios. Princípios são imutáveis. Deus deixou alguns princípios para nós. E sabe o que eu digo? Deus deixou assim, usou a sua própria mão para escrever na história 3 vezes. A primeira você com certeza sabe de maneira bem fácil. É quando Moisés subiu lá para o monte. E então Deus escreveu com o seu próprio dedo o quê? Escreveu o que lá? A tábua dos 10 mandamentos. Ao segundo momento na história, que Deus vai lá e também escreve, e agora é num sonho, mas foi no reinado, quando Daniel teve que, Mene, Tekel, Parsim. E então novamente Deus, ali na verdade representava o juízo que Deus traria à terra, e novamente Deus coloca com seus próprios dedos. Mas há um terceiro momento na história que o próprio Deus também escreve. E sabe, o momento que Deus escreve mais uma vez, não é numa rocha, não é numa parede, mas Deus escreve no chão quando jogam na sua frente uma mulher. E esta mulher estava sendo acusada de adultério. Uma mulher que estava sendo ignorada pela sociedade e desprezada por todos. Agora Jesus também começa a escrever, e agora ao chão ele começa a colocar todos os pecados daquela multidão de pessoas que estava ali para realmente acusá-la. E agora escrevendo na areia, não foi numa rocha, não foi numa pedra, não foi numa parede, na areia ele escreveu os pecados da humanidade, escreveu os pecados daquelas pessoas. E por que Deus escreve a sua lei numa rocha? Por que Deus escreve o juízo numa parede? E por que Deus escreve os meus pecados numa areia? Porque a areia vai vir a chuva, porque a areia vai vir o vento, e os nossos pecados, um dia, todos eles serão apagados. O nosso Deus quer deixar estampado na história o que realmente vai perdurar, e o que perdura é a justiça dele, é o que ele realmente deseja para cada um de nós, que nós sejamos felizes. Os 10 mandamentos, é interessante a gente analisar os 10 mandamentos, porque ele traz benefícios somente para quem obedece. Quando você guarda os 10 mandamentos, quando você não rouba, quando você não mata, quando você não adultera, quando você não cobiça, quando você guarda o sábado, por exemplo, quem é beneficiado é Deus, é eu e você. Nós não seremos presos se não roubarmos, nós não seremos presos se não matarmos, nós teremos uma vida mais tranquila de relacionamento com nossos pais, se nós obedecermos nossos pais. Eu terei um dia de relacionamento com Deus e com a minha família, se eu guardar um dia que é dedicado, o quarto mandamento, o 7º dia. Todos os benefícios dos mandamentos não é para Deus, todos os benefícios dos mandamentos é para a gente. E por isso que Deus quer a nossa felicidade, e é por isso que Deus estampou numa rocha o que Ele realmente dizia para a gente. Sabe, ver alguém doente não é fácil. Eu conheço alguns pais, algumas mães que são assim bem preocupada com os filhos. Eu lembro da Vivi, quando o filho foi para o Campuri, que ela disse, olha, falou muitas vezes, né? Cuidado com meu filho. E se possível, ela queria foto em todos os ângulos dele, aonde ele está agora. Se tivesse um GPS, ela teria um GPS lá onde está agora. Enfim, se tivesse uma transmissão ao vivo, só do Guilherme para ela. E assim, os pais normalmente são assim. Eles querem ver o bem dos seus filhos. E quando a gente vê uma criança numa cama, cria na gente uma tristeza. Eu lembro da minha filha, quando ela tinha seus 6 meses de idade, mais ou menos, ela ficou internada. Eu me lembro que os seus bracinhos fininhos eram colocados ali, as agulhas não pegavam, e furava uma vez, e furava 2, e furava 3, e eu ali desesperado, eu saí dali daquela sala, fui para o lado de fora chorando, liguei para o meu irmão Anderson e disse, ora por mim, ora pela Bia, porque ela não está aguentando ver a situação. Agora imagina aquele pai, o desespero daquele pai, sabendo que dia após dia o seu filho começara a ficar mais doente, mais doente, mais doente, e ele percebera que agora ele iria morrer praticamente. Ele disse, eu ouvi falar de um homem, esse homem é um homem que transformou a água em vinho, numa festa de casamento, ele pode realmente curar meu filho. Ele foi em direção a esse homem, e esperava uma resposta sincera, esperava uma resposta positiva de Jesus, e a resposta que ele esperava é, eu vou com você.
Por isso a ordem daquele homem, a ordem daquele oficial, vem comigo. E Jesus diz para ele o quê? Não, vai que teu filho vive. Eu fico imaginando a situação, aquele homem voltando para casa, e ele creu, a Bíblia diz que ele creu. Eu imagino ele voltando para casa de repente, e eram 25 quilômetros da onde Jesus estava até a casa onde aquele homem estava. E de repente ele encontra ali as pessoas que estavam cuidando do seu filho, e ele diz: olha, o seu filho vive. Eu sei, aquele pai responde. E ele disse: olha, há 1h12 exatamente, o seu filho levantou da cama e começou a andar. Aquele oficial de repente olhou para o seu relógio, estou aqui simplificando, e disse: bom, 1h12 era exatamente o horário que Jesus olhou para mim e disse: vai, que teu filho vive. Se aquele homem fosse para casa, não fosse, Jesus já tinha operado o milagre. Às vezes nós nos decepcionamos com aquilo que nós pedimos para Deus, porque nós queremos que as respostas de Deus seja aquilo que eu quero, não o que Deus quer. Mas os planos e os sonhos de Deus, bravadora, é diferente do meu muitas vezes, e os planos e os sonhos dele são melhores do que os meus. Então eu preciso crer, mesmo com dificuldade, eu preciso aceitar que os planos são melhores para mim. E quando você decepciona, quando você começa a se decepcionar com as pessoas, até mesmo com Deus, às vezes você quer acreditar em mentiras. E sabe, tem algumas pessoas que acreditam que Deus é uma máquina de refrigerante, aonde você vai, coloca uma moeda e a bênção sai. Vou colocar mais uma moeda e a bênção sai. E aí tem uma teologia da prosperidade, que eu já disse aqui em outros sermões, que prega, que ensina, que na verdade quanto mais você dá, mais você recebe. Eu não conheço um Deus assim na Bíblia, porque o meu Deus não pede nada para você, não dinheiro, Ele pede o seu coração. É isso que Ele pede. Deus não é uma máquina de refrigerante. Só que às vezes também nós nos iludimos achando que um Deus é um Deus de contos de fadas, é um Deus que não atende o meu pedido, é um Deus que não entende os meus dilemas, os meus problemas, as minhas dificuldades, os meus sonhos e os meus projetos. Deus também não é um Deus que é de fantasia, é de contos de fadas. Meu Deus atende a minha oração. Eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Essas foram as frases de Davi, quando ele estava ali em desespero, quando ele havia cometido um pecado, e ele escreve Salmo 51 dizendo: Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse foi o que Davi estava clamando para Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Agora, aquele homem ouvia a palavra de Deus, ouviu o que tinha que fazer, e ele obedeceu. Aquele homem obedeceu. Quando a gente não tem a resposta que a gente gostaria, Stephanie, qual que é a nossa ação? O que a gente faz, Jamile? Quando as respostas que eu espero de Deus não são as que eu espero ouvir, o que é que eu faço? Eu me decepciono com Deus, eu simplesmente paro de orar para Ele, eu simplesmente começo a questionar o que Deus decidiu para a minha vida. Há muitos momentos na vida que a gente começa a fazer os grandes porquês. Existe uma grande pergunta ontológica, filosófica, que é os 3 porquês, que em algum momento da vida, você desbravador, ou você que é adulto, já se fez, ou se não se fez, vai se fazer ainda. A grande pergunta é: quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Essa é a pergunta que está na cabeça de todo ser humano, que em algum dado momento, você vai ali se confrontar, e você vai ter dúvidas, e você vai se perguntar: da onde vim? Para onde vou? E aí a gente precisa realmente acreditar nas promessas de um Deus. E sabe o que eu acredito? Que as promessas que Deus colocou na Bíblia, em diversos capítulos e livros escritos por homens, mas inspirada por Deus, realmente muitas delas já se cumpriram. Jesus prometeu que viria, Ele veio. Um dia Ele vai retornar para cá e Ele vai cumprir a promessa dele. Os homens tentam entender os porquês, de onde vieram,
há 48 anos atrás, os homens chegaram na Lua e tentando achar a resposta para onde nós vamos, tentando achar as respostas dos porquês, e tem alguns que são desbravadores contra as respostas oficiais e corretas de Deus. Este homem é chamado Richard Dreiser, e o Richard, ele faz livros, na verdade, ele escreve livros que dizem que Deus não existe, e se existe, é um Deus homofóbico, é um Deus sem compaixão, é um Deus desprezível. É essa a palavra que ele usa em seus livros. Sabe, quando a gente tenta achar muitas respostas para as dúvidas que nós temos, quando nós queremos ver demais, quando nós queremos enxergar demais, ou ter respostas das quais Deus não respondeu da maneira que nós gostaríamos, muitas vezes vamos procurar lá na literatura de Richard, por exemplo, como Deus, um delírio, tentando encontrar respostas para as nossas perguntas, quando as respostas não foram de Deus. A nossa fé, queridos, deve repousar sobre a evidência e não em demonstrações. Conta-se uma parábola, uma ilustração, de que um neurologista se encontrou com um astrônomo, e eles começaram a conversar, eles se conheciam bastante, e o astrônomo não acreditava em Deus, e ele chegou então e disse: sabe, eu tenho ido para diversas partes da nossa galáxia, tenho ido e estudado inclusive diversos pontos, diversas constelações, enfim, eu conheço tudo sobre o universo que você imaginar, eu conheço, e de todos os locais que eu já visitei, de que eu estudei, eu nunca vi Deus. Sabe o que o neurologista falou? Eu também sou um neurocirurgião, ele disse. Eu já fiz diversas cirurgias, ele completou. Eu já tive que abrir a cabeça de muitas pessoas para então a gente vou cortar aqui rapidinho. Placa PAB 6455. É um carro vermelho. É um Agile? Um March. Tá. Se for daqui, se por favor puder tirar. E então ele disse: já fiz diversas cirurgias, eu já abri muitas vezes a cabeça de alguém, e sabe, eu também nunca encontrei o pensamento. De certo, bem provável que também você e eu somos pessoas irracionais, porque eu não enxergo o pensamento lá. Queridos, muitas vezes nós não vamos enxergar as respostas que nós esperamos, mas as evidências que Deus nos apresenta são de maneiras diferentes. Dr. Collins fez uma pesquisa sobre o genoma humano, e depois de ele concluir essa pesquisa sobre o genoma humano, ele disse assim: é impossível não acreditar em algo divino, devido à complexidade do corpo e das células e de todos os membros e tudo que existe no corpo humano. Isso para mim é evidência de que um Deus existe. Evidência para mim é sair numa revista conhecidíssima como Veja, dizendo que graças a Deus e não a Darwin, falando sobre a questão das escolas adventistas, falando sobre um dos fatores que impulsionam essas e outras escolas religiosas que dão certo no Brasil são os valores que os pais acreditam ver nelas reunidos. Ou seja, uma revista não religiosa defendendo e colocando como uma das melhores escolas para estudar no país. E por que isso? Porque ela difunde valores éticos, morais e valores cristãos. Nós queremos ver muitas vezes as respostas de Deus da maneira que nós gostaríamos de enxergar, mas muitas vezes não é dessa maneira. Queremos ver e ver e ver respostas de Deus. E sabe, quando queremos ver muito, pode ser que o inimigo nos apresente algumas coisas para nós acreditarmos. Sabe o que acontece hoje no Brasil? Existem esses pastores pastor show, divulgado pela revista Veja,
E agora você vai para uma congregação, você vai para uma igreja e você vê ali pessoas pulando, pessoas gritando, e você sai dali como se tivesse saído de uma academia, por exemplo. E você sai dali cansado, de repente você sente até um alívio, mas na verdade não é ali que Deus quer se relacionar com você. Aonde é? Olha só o que Ellen White escreve, não dá para enxergar ali. Satanás apresentará numerosos milagres para confirmar a fé barata dos que dependem desse tipo de prova. Está na página 394 do livro Evangelismo. Eu quero que você grave isso. Satanás apresentará numerosos milagres para confirmar a fé barata dos que dependem desse tipo de prova. Cuidado, desbravador, se você espera ver provas. Cuidado se você quer ver demais, porque às vezes o que você quer ver demais é para enganar você. A Bíblia diz que o próprio diabo se torna um anjo de luz, tudo para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Se Deus aparecesse mais, mudaria alguma coisa? Vocês queriam algo sobrenatural aqui? De repente, normalmente o adolescente, o juvenil, o jovem gosta de ver isso um pouco mais enérgico, né? Vocês gostariam que de repente tivesse um orador aqui, ele começasse a falar, nuvens começassem a subir e tivesse algo aqui sobrenatural? Porque no sobrenatural a gente parece que começa a acreditar mais em Deus, não é verdade? É ou não é? Quando ocorre algo sobrenatural, a gente fala assim, é milagre. E aí a gente começa a acreditar em Deus a partir do que a gente vê. Sabe, eu quero dizer para vocês que havia uma igreja assim, onde o pastor falava e coisas sobrenaturais aconteciam. Isso mudaria alguma coisa? Sabe, lá em Israel, quando Moisés liderava aquele povo, quando Moisés sai então do Egito e vai em direção a Canaã, viajando pelo deserto, ali ocorrem algumas situações. A primeira delas, à noite, o deserto, você sabe que a temperatura cai e cai muito, e então à noite aparecia o que lá? Uma coluna de fogo. De dia aquele sol escaldante, talvez 45, 50 graus, quase que inaceitável, quase que não dá para aguentar ficar naquela situação. Aparecia o que em cima deles? Uma nuvem. Era sobrenatural ou não era? Aí passava o momento, o povo se esquecia de quem? De Deus. E então Moisés chega ali em frente a um local onde não havia mais saída. Havia um grupo de pessoas perseguindo eles. Havia na frente um mar. E como muito bem representado pelos bravadores aqui, aí o que acontece? Deus abre o mar. E aí o povo passa pelo mar. Você imagina uma igreja onde o pastor tem lá uma gravata, e nessa gravata você pergunta, poxa, eu preciso namorar, a Fabiana ou a Silvana? E você na dúvida, ou a Fabiana ou a Silvana, a Fabiana ou Silvana? E você fala assim, bom, se a gravata do pastor piscar 3 vezes, é uma, né? Já até sei o nome das meninas que eu inventei aqui. E se piscar uma vez só, é a outra. Você imagina isso? Era exatamente isso, queridos, que acontecia no sobrenatural lá em Israel. E o que o povo fez? Assim que Moisés subiu lá para pegar os 10 mandamentos, para pegar as suas tábuas, o povo fez o que lá embaixo? Vocês conhecem a história, me ajudem. Fizeram um bezerro de ouro. Estavam lá adorando um outro Deus. Gente, Deus tirou eles do Egito. Deus livrou eles por diversos momentos. As sandálias dessas pessoas não se desgastavam por 40 anos no deserto. Olha quantos milagres aconteciam. E quando eles tinham sede, vinha lá Moisés, batia na rocha e saía água. E quando eles tinham fome, caía maná do céu. E quando eles tinham fome de carne, vinham pássaros. Olha quantos milagres aconteciam para esse povo. E o que aconteceu? Eles se tornaram mais fervorosos. Nós não precisamos de mais fé. O que nós precisamos é de uma fé com maior qualidade. Muitas vezes algo sobrenatural vai acontecer e a gente ainda assim vai crer em Deus ou vai confiar nele somente diante do sobrenatural. E o sobrenatural, depois de ocorrer algumas vezes, torna-se comum. É Deus fazendo milagres. A nossa fé não deve depender, Roberta, do que eu enxergo, do que eu vejo. Existe lá o Santo Sudário,
E diz que lá fica um manto onde Jesus foi enrolado quando dormiu, quando ele morreu, né, por 3 dias. Se é verdade que realmente é o santo sudário, é realmente o pano que enrolou Jesus, eu não sei, mas eu não dependo disso para a minha fé. Dizem que a nebulosa de Órion está se abrindo dia após dia. E segundo os escritos, os primeiros escritos de Ellen White, inclusive, ela diz que Jesus descerá pela constelação de Órion. Eu não sei se ela está abrindo, se não está abrindo, pena que a imagem não abre, mas eu não sei. O fato é que a minha fé não depende dessas coisas, não depende de eu ver. Cuidado para que, se você esteja esperando o decreto dominical acontecer, para que você realmente tenha um reavivamento espiritual com você, porque muitas vezes pode não ocorrer da maneira que você está esperando que ocorra. Um dia João Batista, ele também teve esse momento de questionar. Ele ficou na dúvida: será que tudo que eu fiz realmente foi algo que abria os caminhos para Jesus, assim como ele dizia? E então ele, preso lá numa grade, já dentro de uma cela, ele pediu para alguém perguntar para Jesus: realmente o Filho de Deus, realmente eu fiz a coisa certa? Ele teve um momento na vida espiritual dele que ele teve dúvida. E você pode ter dúvida, em algum momento você pode realmente ter ali uma situação de cansaço. Eu digo para você, se estiver cansado, por favor descanse, mas não desista. E então foram lá para Jesus. Ei, João Batista pergunta se realmente és o Filho de Deus. E sabe o que ele diz? Diga a ele que os cegos enxergam, que os aleijados andam e que os doentes são curados. E então foram lá e disseram para João Batista exatamente isso. E então João concretizou a sua fé. Então João confirmou aquilo que ele realmente tinha feito. Então João agora teve uma recompensa maravilhosa por todo o trabalho que ele havia feito, certo, gravadores? Não, porque agora ele teve a sua cabeça degolada. Agora ele teve a cabeça dele servida numa bandeja para algumas pessoas, para a esposa do rei ali, para a esposa do governador. Ah, queridos, às vezes nós vamos seguir as orientações de Deus e talvez não tenhamos as respostas e as soluções que nós gostaríamos. E quando as respostas não são essas que eu espero, como eu lido com essa situação? Quando você está num vale de Jaboque, por exemplo, esperando ali que você estivesse lutando com qualquer outra pessoa, com o seu inimigo, e de repente, quase com o amanhecer do dia, alguma coisa encosta em você, é um dedo, é uma mão, e de repente ali você percebe que você lutar a noite inteira com o próprio Deus. O que fazer? Quando Deus pede para você cortar a corda. Quando Deus pede para você cortar a corda, será que você corta ela? Michael agora subindo, escalando ali, fica preso, não consegue enxergar nada. Ele ouve só a voz para ele: olha, Michael, corte a corda. Só que Michael ouve a voz, mas ele pensa que iria morrer. Ele não corta a corda. No outro próximo dia, os paramédicos, a equipe de resgate chega lá e vê pendurado um jovem, Michael, pendurado pela corda a apenas 3 metros de altura do chão. A gente não entende os planos de Deus, igreja, mas eles são os melhores para nós. Quando Ele falar para você, corte a corda, mesmo que você não entenda, obedeça. Porque muitas vezes a nossa mente limitada e finita quer fazer as coisas diferentes do que Deus realmente sugere e que indica para que nós façamos. Se Ele disse corte a corda, acredite. Se Ele disse vai para casa que eu não vou te acompanhar, acredite também. Só que a fé vem do ouvir e escutar a palavra de Deus. E aí é um processo contínuo de a gente buscar a Deus. O que dizer de José, dos gravadores? Um jovem que tinha seus sonhos, chamado pelos irmãos de sonhador. Lá vem o sonhador.
Só que eu acho que a vida de José teve mais pesadelos do que sonhos, porque José, na verdade, ele começa agora a sua vida ali achando que iria se dar bem na vida, que os seus sonhos seriam realizados, e a primeira coisa que acontece, ele é vendido, é jogado num poço, agora abandonado pela família, abandonado pelos próprios irmãos. Querido, ser abandonado pelos amigos é uma coisa, mas ser abandonado pela própria família, ser rejeitado pela própria família. Agora José vai ali, é vendido, chega na casa de Potifar. Agora sim, talvez tenha um emprego como escravo, mas talvez seja um emprego para mim. Ah, José. Chega a mulher de Potifar para José, e a única frasezinha que destaca-se no capítulo 39 de Gênesis é exatamente esse: deita-se comigo. E aí a Bíblia diz inclusive que ela insiste isso todos os dias, e todos os dias ela diz para aquele jovem, e a Bíblia relata inclusive que José, ele era bonito. Só que José agora diz não, e nega, ele diz: eu não posso pegar contra o meu Deus, porque ele não negocia princípios dos bravadores. Entenda uma coisa, você nunca vai poder negociar princípios. Princípio não se negocia. Quando o seu namorado disser para você: olha, vamos ter agora uma relação porque eu amo você e você me ama, você diz: eu não vou negociar os meus princípios, porque é nisso que eu creio, é nisso que Deus me orientou a fazer. Não negocie os seus princípios, porque eles é para a sua felicidade, porque eles é para fazer você feliz. E se você tiver problemas, se houver insistência, acabe com o namoro, acabe com o relacionamento. E se tiver problemas para terminar, chama eu que eu termino para você. Só que você não continue com o relacionamento que te afasta de Deus, bravador. Essa é a faixa etária da vida que mais vem os grandes porquês na cabeça. A gente precisa entender que princípios, grave isso, esqueça tudo que eu falei, mas não esqueça uma coisa: princípios não são negociáveis. Eu não negocio os meus princípios, não negocio os seus. José não negociou os princípios deles, bravador. José permaneceu firme aos princípios que ele tinha. E agora ele vai para casa. Eu imagino José agora se ajoelhando ali, próximo à sua cama, e dizendo: Senhor, olha só, eu fui rejeitado pela minha família, fui vendido, fui escravo, e agora estou aqui, e eu obedeci o Senhor mais uma vez. O que vai acontecer comigo? Diante de uma decisão que você toma na sua vida, desbravador, entenda, haverão consequências. Eu imagino agora ele ajoelhado falando com Deus, e a porta bate. São guardas que vão prender José. José obedece a Deus, mas ele vai preso. Agora lá no cárcere, a Bíblia diz que Deus era com José. Enfrente os problemas contra Deus, como Paulo fez. Enfrente os problemas com Deus, mas nunca enfrente os problemas sem Deus, bravador. Entenda que quando nós estamos com nosso Senhor Jesus, quando nós estamos com Deus, mesmo diante dos problemas, olha que incrível isso, nós somos vitoriosos espiritualmente falando. Ah, João Batista morreu, mas ele foi um vitorioso espiritualmente. Sabe, homens como Moisés, homens como Elias, homens como Enoque, estão lá no céu nos esperando para um encontro marcado com Ele. Mas você não pode construir os seus sonhos em cima de areia, porque vão se destruir. Você precisa construir em cima de uma rocha, e é numa rocha que você vai se tornar uma desbravadora de sucesso, uma desbravadora vitoriosa. Talvez não aqui, mas espiritualmente no céu, com toda certeza. Ah, Moisés, ele não teve um INSS, ele não teve ali uma aposentadoria. Moisés, no momento que era para ele descansar, aí que ele vai à frente, aí que ele começa a liderar um grupo de pessoas. E Davi então, Davi era um caçula, era a vergonha da família. Quando chega ali o sacerdote para então escolher a pessoa que Deus havia escolhido para ungir, chama todos os irmãos. Sabe aquele momento que chamam todos para o futebol, mas não chamam você? Chama até aquele que quebrou a perna, mas não chamam você? Era tipo eu. Mas Davi não foi chamado. E então o sacerdote pergunta para o pai e diz: não sobrou nenhum outro filho? Tem um lá no campo, cuidando de ovelhas, cheirando ovelhas. Ei, manda chamar ele então. E quando Davi entra pela porta, ele olha para Davi: é esse o escolhido de Deus. Deus não precisa dos melhores, Deus precisa dos disponíveis.
que dizer de Lia, uma mulher que foi sempre a segunda? Quando Jacó olha para o lado depois de sua noite de núpcias, percebe que não era Raquel a pessoa que ele amava, e assim foi no decorrer da vida, porque você conhece a história, e sabe, Lia era sempre a segunda, Lia era sempre a pessoa desprezada, porque não era a pessoa que era amada. Eu imagino de repente as pessoas visitando a casa do pai da Lia e de Raquel, e de repente a Raquel era aquela que conversava com as pessoas, estava próxima porque ela era bonita, a Bíblia diz que ela era formosa, talvez por isso José também era formoso, mas Lia, a Bíblia não diz que ela era formosa. E mesmo assim, Deus escolheu de uma mulher a segunda, a desprezada, para vir a sua geração. Jesus vem de uma geração de Judá, da tribo de Judá. E Judá foi da descendência de Lia. Por que Jesus não escolheu a descendência de Raquel? Eu não sei, queridos, mas um dia lá no céu a Lia vai entender que foi ela responsável para que o nosso Messias viesse anos depois. E Ellen White, então, nada está tão ruim que não possa piorar. Uma garotinha que havia tomado uma pedrada em seu rosto, fraca, raquítica, sem muito o que dar. E aí Deus não ia escolher ela? Claro que não. Não. Escolheu 2 homens. E sabe que esses 2 homens com poder de oratória, falava para a multidão de pessoas, tinha poder na palavra. Esses homens, sabe o que disseram para Deus? Não. Aí vai lá Deus e escolhe uma menina chamada Ellen White. De novo repito para você, Deus não precisa dos bons, Deus precisa dos disponíveis, porque Ele nos capacita. Recentemente teve aqui no nordeste do país um momento ali onde vários jovens estavam concorrendo para ser o melhor da Bíblia. E então tiveram mais de 50 perguntas para serem respondidas, e diante de diversos jovens, um jovem destacou, era Jailson. E o Jailson destacou, e quando o pastor foi ali entregar a sua medalha, foi entregar o seu troféu, foi entregar o seu prêmio, ele foi entregar e ele percebeu que aquele jovem não pegou. Então ele se aproxima um pouco mais do Jailson, olha para ele e percebe que Jailson, o rapaz que respondeu mais de 50 perguntas bíblicas, o rapaz que acertou todas as perguntas, o estudioso da Bíblia, era cego. Ei, desbravador, entenda, se um jovem como ele, como Jailson, que era cego, conhecia, e se tornou ali o diferencial, se tornou o vencedor daquela disputa, é porque ele se dedicava em oração, ele se dedicava em conhecimento, se dedicava em ouvir. Ele contou ali, ele pedia para os amigos gravarem a Bíblia para ele, e então ele começava a ouvir a Bíblia ao invés de ler. Olha só, os obstáculos para você são oportunidades para Deus, e Deus diz assim através de Abacuque: os meus caminhos são eternos. Acredite, ainda que você seja só acredite, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele é capaz de afastar tudo que você acredita que não é possível. Ele é capaz de fazer você construir os seus sonhos sobre a rocha. E eu não posso terminar a mensagem dessa manhã sem fazer um convite, é claro. Um pregador nunca termina de fazer uma mensagem sem fazer um convite. E eu preciso convidar, não é a igreja, eu preciso convidar algum desbravador ou alguma desbravadora que talvez tenha construído algum dos seus planos, algum dos seus sonhos, talvez, mas com a ajuda de Deus quer construir os seus planos, os seus projetos e os seus sonhos numa rocha que é Jesus Cristo. Quem é a desbravadora? Quem é o desbravador que quer vir aqui à frente para construir em cima de uma rocha? E sabe quem são eles? Eu digo que eles são aqueles que ainda não se batizaram. Eu quero chamar aqui à frente somente aqueles que ainda não se batizaram, mas que por alguma razão da vida têm pensado dia após dia que talvez precise mudar de vida, talvez
precise escolher Jesus, talvez precise ficar mais próximo dele, se relacionar com ele, porque você não quer construir em cima de um monte de areia que tudo vai se desmoronar, tudo vai se destruir. Você quer construir em cima de uma rocha. Quem é você, desbravador? Talvez seja um desbravador batizado também, mas um desbravador batizado que por algum momento na história se afastou um pouco e quer se reconciliar com Deus. Será que eu tenho um desbravador? Será que eu tenho uma desbravadora que quer vir aqui demonstrar publicamente para toda esta igreja que você quer ser de Jesus? Quando Jesus te chama e você não vem, para onde você vai? Agora que vocês estão aqui, eu quero contar para vocês o seguinte: um dia, uma desbravadora, uma menina de 12 anos, que não conhecia a igreja, que não conhecia ninguém, foi convidada por amigos para estar aqui. Será que eu poderia chamar aqui amigos dessa desbravadora, amiga dessa desbravadora? Será que eu posso chamar aqui amigos desse grande desbravador que está aqui? Será que eu posso chamar amigos? Vem cá, você é um amigo dele, para acompanhar aqui, porque amigos trazem amigos e levam amigos aos pés de Jesus. Cadê os amigos? Venham cá, abracem eles aqui. Eu quero ver os amigos aqui. Sabe, com 12 anos, essa garotinha, através de amigos, decidiu vir à igreja, decidiu conhecer um pouquinho mais sobre o clube de desbravadores. E sabe, Gabriela Benício, quero chamar você. E pessoas foram influenciadas porque ela adentrou um clube de desbravadores. E eu conheci a minha esposa num clube de desbravadores. E aí você fala assim: mas uma pessoa, uma única pessoa. Quantas pessoas envolvidas? Eu vou dizer para você quantas pessoas envolvidas estão aqui nessa igreja. Vem para cá, Érica. Vem para cá, Betinha, rapidinho comigo aqui. Vem para cá, Verônica. Aqui eu tenho apenas uma parte do grupo de pessoas que, usados por ela e usados pela amizade, fazem parte hoje. Hoje, cadê o Miguel? Vem cá. Cadê a Bia? Todos eles fazem parte desse grupo. Um desbravador. E você acha que Deus não é o Deus do impossível? Deus é capaz de realizar os seus grandes sonhos, desbravador. Deus é capaz de realizar aqueles sonhos que você nem imagina, mas Ele vai realizar, porque Ele quer o seu melhor, porque Ele quer ver você feliz, Rafael. Uma desbravadora, uma família inteira. Quando você acha que não pode, mas é só uma pessoa, eu vou convidar mais uma pessoa para a igreja. Quando você envolve uma pessoa, você não está envolvendo apenas uma única, você envolve uma multidão de pessoas, você envolve uma família. Por isso meu desafio para esta igreja nesta manhã é o seguinte: não fique na inércia, não fique parado, não critique a liderança da igreja, não se envolva com críticas, porque a crítica apenas destrói. Se envolva na pregação do evangelho, e aí você vai levar mais pessoas para os pés de Jesus Cristo.
Quando você se envolver na pregação do Evangelho, você não vai se preocupar com as críticas. Quando você se envolver na pregação do Evangelho, você não vai ficar criticando um desbravador porque ele estava correndo lá embaixo. Você não vai se preocupar com isso, porque a sua preocupação vai estar em trazer mais pessoas para próximos de Jesus. Eu preciso fazer minha oração, mas eu acho que eu preciso fazer mais um pedido, mais um apelo. Será que eu tenho aqui uma mãe de desbravador, um pai de desbravador, que não é adventista? Mas a minha pergunta é um pouco firme. Por isso, só se levante se você realmente tiver certeza que você quer estudar a Bíblia. Será que eu tenho aqui um pai, uma mãe de desbravadora que quer estudar a Bíblia? Se tiver, será que eu posso chamar você aqui? Jefferson, eu não entendo muito bem. Eu tenho minha religião, na verdade, eu já sigo uma religião, não tem problema. Eu não estou chamando você para entrar nesse tanque batismal que ocorrerá batismo às 4 horas da tarde hoje aqui na nossa igreja. Eu não estou chamando para você entrar no tanque batismal, mas eu estou convidando você para estudar a Bíblia. Será que eu tenho aqui algum membro da família de algum desbravador aqui presente que quer estudar a Bíblia? Esse é um chamado, esse é um pedido diferente que eu não fiz na minha vida, é a primeira vez que eu faço, mas talvez tenha alguém aqui que queira. Eu estou fazendo meu apelo. Eu não sei amanhã, eu estava com Moisés numa sexta-feira trabalhando com ele, e às 3:30 da manhã eu recebo uma ligação que o Moisés infelizmente havia morrido. Eu não sei o que vai ocorrer comigo daqui a pouco. Eu só posso dizer que o que eu tenho agora é o meu presente. Quando Jesus te chama e você não vem, para onde você vai? Aqui nós temos uma festa, aqui nós temos uma imagem linda que vocês nem podem imaginar. Mas acredite e creiam que há um Deus que está olhando para vocês agora. E mais do que isso, há um Deus que faz uma festa no céu. Porque há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Há uma festa no céu quando nós escolhemos fazer parte de um relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. Feche os olhos. Pai que estás nos céus, temos aqui à frente, ó Pai, os primeiros desbravadores que aceitaram o seu apelo, porque eu sou apenas instrumento aqui, Pai. Aceitaram o seu apelo de realmente um dia entrar nas águas batismais, um dia realmente entregar o seu coração, a sua vida para toda a eternidade. Porque nós temos amigos que nós nos reencontraremos no céu. Nós temos familiares que já se foram, mas que um dia nós os veremos lá no céu, face a face. Ó Pai, esses desbravadores que aqui subiram, é porque eles acreditam e creem que um dia o Senhor vai vir. E nessa vinda que o Senhor vai vir a essa terra, e nós, eles, eu, a minha família, todos estamos aqui nesta igreja. Nós queremos subir contigo para o céu. Também vieram aqui os amigos desses desbravadores. Senhor Deus, os amigos, como é importante eles como influência para a nossa vida. Porque sabe, a influência deles, dos nossos amigos, a influência da amizade muitas vezes nos corrompe, mas essas amizades são amizades verdadeiras que nos aproximam de Jesus Cristo. Também vimos aqui, ó Pai, vidas transformadas pela decisão de uma garotinha de 12 anos, uma família formada através de uma decisão, porque amigos convidaram amigos, é gente convidando gente para se encontrar contigo. E aqui também subiu, ó Pai, a irmã de uma desbravadora, e ela aqui publicamente, talvez com um pouco de receio, talvez um pouco de vergonha, mas ela aceitou o seu chamado, meu Deus, de estudar a sua palavra. Que alegria no céu, porque todos nós que estamos aqui, estamos desejosos de encontrar contigo naquele grande dia. Nos abençoe para isso, nos ajude a construir os nossos planos, nossos projetos, nossos sonhos. Que a frase que ficou marcada na história como I have a dream, eu tenho um sonho, que esse sonho realmente possa ser de subir com Jesus para o céu. Nos ajude para isso. Abençoa cada um que veio até aqui à frente,
em nome de Jesus Cristo. Amém. Está nascendo um novo tempo, uma nova geração, para espalhar tua glória em toda a terra. Um tempo de consagração, restauração da tua verdade, para levantar teu nome em toda a terra. Eu vejo jovens se prostrando em reverência e adoração. Eu vejo Espírito movendo os corações. Eu vejo a igreja se erguendo e terminando a missão. Eu vejo um povo declarando em uma canção: somos teus, Senhor, somos teus, Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus, somos teus, Senhor, somos teus, Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus. Viveremos só por ti, morreremos só por ti, quer vivamos ou morramos, somos teus. Viveremos só por ti, morreremos só por ti, quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor, somos teus, Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor, somos teus, Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor, somos teus, Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor, somos teus.